Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. É uma alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Amanhã, domingo, permitindo Deus, terei a honra de estar ministrando a lição de número 2 aos irmãos da Assembleia de Deus na cidade de Nova Serrana, ali no bairro Novo Horizonte, Rua Portugal, esquina com a Barbacena, número 751. O pastor local é o pastor Ademilson de Jesus, os superintendentes daquela casa, os irmãos Helder e o irmão Ivan, e o pastor vice-presidente e também pastor regional Mozart Batista. Espero ali ensinar a palavra de Deus e também aprender com os irmãos, através dos comentários, dos testemunhos. Estou muito feliz pelo convite. Estarei ali amanhã conhecendo os irmãos, porque ainda não fui a essa igreja, então eu estarei conhecendo os irmãos, conhecendo os pastores. E será bom. Amados, durante toda esta semana, caminhamos juntos pela lição de número 2, contemplando o maravilhoso plano de Deus para levar o Evangelho aos gentios. Aprendemos que essa missão, ela nasceu da promessa do Espírito Santo, que discípulos bem formados anunciam a Cristo, que Deus abre portas para a sua obra e que o seu propósito sempre foi iluminar todas as nações e que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. No nosso devocional de hoje, chegamos ao encerramento desta caminhada, refletindo sobre uma verdade que resume tudo o que estudamos ao longo desta semana. O tema de hoje é Deus quem abre a porta da fé aos gentios. Muitas vezes pensamos que o crescimento da igreja depende apenas da capacidade dos pregadores, da organização das igrejas ou do esforço missionário. Certamente Deus usa homens e mulheres em sua obra, mas existe uma verdade que jamais nós podemos esquecer. Quem verdadeiramente abre o coração das pessoas é o próprio Deus. Quem prepara o caminho é Deus. Quem convence do pecado é Deus. Quem concede a fé salvadora é Deus. Essa verdade nos enche de humildade e, ao mesmo tempo, de esperança. Mas, antes de meditarmos nesta palavra, vamos falar com o nosso Pai em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a tua obra não depende da força humana, mas do teu poder. Obrigado porque o Senhor continua abrindo portas para que o Evangelho seja anunciado e recebido. Pedimos que o Teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé, aumente a nossa confiança em Ti e nos ensine a depender cada vez mais da Tua direção. Que sejamos instrumentos fiéis em Tuas mãos, sabendo que toda a glória pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o nosso texto inicial se encontra no livro de Atos, capítulo 14, versículo 27. E diz assim o texto sagrado: E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Glórias a Deus por sua palavra. Aleluias, meus irmãos. Esse versículo marca o encerramento da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Depois de percorrerem diversas cidades anunciando o Evangelho, eles retornaram para a igreja de Antioquia, que os havia enviado a esta missão. Imagina aqueles momentos, meu irmão. Imagina aquele momento, aquele cenário ali. A igreja estava reunida, os irmãos ansiosos para ouvir as notícias. Quem não, né? Quem não? Missionários chegando depois de meses de viagem. Muitas dificuldades haviam sido enfrentadas.
perseguições, prisões, rejeições, ameaças, mas também conversões, muitas igrejas plantadas, muitas vidas transformadas. Todos estavam ali aguardando o relatório missionário. E o que Paulo e Barnabé fizeram? Eles não começaram falando dos seus esforços, não destacaram seus próprios sacrifícios, não chamaram a atenção para as suas capacidades. A Bíblia ela diz muito claramente que eles relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Ah, meus irmãos, que exemplo maravilhoso que nós temos aqui. Os verdadeiros servos de Deus sabem que quem merece toda a glória é Ele. É Deus que merece toda a glória. Paulo, ele compreendia perfeitamente essa verdade. Mais tarde, ele escreveria em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Toda a sua vida ministerial era resultado da graça de Deus. Nada podia ser atribuído ao mérito humano. Outro detalhe extraordinário aparece na segunda parte do versículo. Lucas não diz que Paulo abriu a porta da fé, nem que Barnabé abriu essa porta. Ele afirma, meus irmãos, que Deus abriu aos gentios a porta da fé. Essa expressão é maravilhosa, meus irmãos, porque a missão pertence a Deus. Os missionários são apenas instrumentos. Essa verdade aparece em diversas partes das Escrituras. Por exemplo, quando a Lídia ouviu a pregação de Paulo, a Bíblia declara lá em Atos 16:14, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Observe novamente, Paulo pregou, mas foi Deus quem abriu o coração. Essa continua sendo a realidade da evangelização. Nós anunciamos a palavra, mas somente Deus pode produzir a verdadeira conversão. Foi exatamente isso que Jesus ensinou no Evangelho de João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. É uma verdade profunda. A salvação é uma obra da graça de Deus do começo até o fim. Isso não diminui a nossa responsabilidade de evangelizar. Pelo contrário, nos dá confiança, porque sabemos que não trabalhamos sozinhos. O Espírito Santo continua preparando corações, continua convencendo pessoas, continua abrindo portas que nenhum homem conseguiria abrir. Foi isso que aconteceu durante toda a primeira viagem missionária. Paulo pregava, Barnabé ensinava, mas era Deus quem operava, era Deus quem chamava, era Deus quem salvava, era Deus quem abria a porta da fé. E continua sendo assim até os nossos dias, meus irmãos. Essa verdade deve encher o nosso coração de esperança. Às vezes pensamos que determinadas pessoas jamais aceitarão o Evangelho. Oramos durante anos por um familiar, falamos de Jesus para um amigo, convidamos alguém para a igreja, mas parece que nada acontece. Nesses momentos precisamos lembrar de Atos 14:27. Quem abre a porta da fé não somos nós, é Deus. A nossa responsabilidade é anunciar. A responsabilidade de convencer pertence ao Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem declarou no Evangelho de João 16:8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Observe que Jesus não disse que o pregador convenceria, nem que a igreja convenceria. Ele afirmou que o Espírito Santo faria essa obra. Isso tira um grande peso dos nossos ombros. Não precisamos produzir resultados,
Precisamos apenas permanecer fiéis. E Paulo compreendia isso perfeitamente. Por esta razão, escreveu em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e também o versículo 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem é o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Que lição maravilhosa, meus irmãos. O agricultor planta, outro cuida, mas quem faz a semente germinar é Deus. Assim acontece com a evangelização. Às vezes somos nós que plantamos, outras vezes apenas regamos. Em alguns momentos temos o privilégio de colher, mas toda a obra pertence ao Senhor. Essa verdade, ela também nos protege do orgulho, né? Do orgulho. Quando vemos vidas sendo transformadas, jamais devemos pensar que isso aconteceu por causa da nossa capacidade. Toda glória pertence a Deus, meus irmãos, somente a Ele. Foi exatamente isso que Paulo e Barnabé fizeram ao retornar para Antioquia. Eles não apresentaram um relatório sobre o que eles haviam realizado. Apresentaram um relatório sobre aquilo que Deus havia feito. Quanto mais maduros espiritualmente nos tornamos, menos falamos sobre nós mesmos e mais exaltamos a obra do Senhor. João Batista expressou esse espírito quando declarou em João 3,30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que essa também seja a nossa atitude. Vivemos em uma geração que muitas vezes valoriza mais o mensageiro do que a mensagem, mais o instrumento do que aquele que usa o instrumento. Mas a igreja verdadeira continua proclamando que toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence somente ao Senhor. Outro aspecto precioso aparece nessa expressão, a porta da fé. Não é apenas uma porta física, é uma porta espiritual, meus irmãos. É a oportunidade concedida por Deus para que uma pessoa conheça a Cristo. Todos nós passamos por esta porta. Todos nós. Houve um dia em que Deus abriu o nosso entendimento. Houve um dia em que a palavra tocou o nosso coração. Houve um dia em que compreendemos a nossa necessidade de um Salvador. Nada disso aconteceu por acaso. Foi a graça de Deus nos alcançando. Por isso Paulo escreveu em Efésios 2,8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até mesmo a fé salvadora é resultado da graça divina. Que Deus maravilhoso nós servimos, meus irmãos. Ele prepara o caminho, Ele envia os mensageiros, Ele abre os corações, Ele concede a fé, Ele transforma a vida. Claro que Ele tem que receber toda a glória. Ao olharmos para trás, percebemos que essa verdade esteve presente em toda esta lição de número 2 que estudamos essa semana. Foi Deus quem prometeu o Espírito. Foi Deus quem chamou a igreja para alcançar os gentios. Foi Deus quem abriu a porta em Antioquia. Foi Deus quem fez do seu povo luz para as nações. Foi Deus quem deu poder ao Evangelho. E agora descobrimos que é Deus quem abre a porta da fé. Tudo começa com Deus, tudo depende de Deus, tudo termina para a glória de Deus. Chegou aquele momento em que eu sempre faço essas perguntas, meus irmãos, para uma reflexão sincera. Responda com sinceridade, faça uma reflexão sincera. Tenho confiado mais na minha capacidade ou no poder de Deus?
Tenho perseverado em oração pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Tenho reconhecido que cada conversão é um milagre da graça divina? Tenho dado toda a glória ao Senhor quando vejo vidas sendo transformadas? Reflita, meus irmãos. Nunca desista de orar por alguém. Nunca deixe de anunciar o Evangelho. Talvez a porta da fé ainda não tenha se aberto, mas Deus continua sendo especialista em abrir portas que pareciam ser impossíveis. Se ele abriu o coração de Lídia, se transformou Saulo de perseguidor ao Paulo pregador, se alcançou aos gentios, também pode alcançar as pessoas pelas quais você ora todos os dias. Nosso papel é permanecer fiéis. O restante pertence ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a tua obra continua avançando pelo poder do teu Espírito Santo. Obrigado porque és tu quem abre a porta da fé e prepara os corações para receber o Evangelho. Ajuda-nos a ser servos humildes, dependentes da tua graça e perseverantes na missão que o Senhor nos confiou. Renova a nossa esperança, renova, papai querido, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, renova, papai querido, a esperança pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Fortalece a nossa confiança de que nenhuma porta permanece fechada quando o Senhor decide agir. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados somente ao teu nome. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a sua confiança esteja sempre naquele que continua abrindo portas para o Evangelho e conduzindo homens e mulheres à salvação em Cristo Jesus. Na próxima segunda-feira, iniciaremos os devocionais da lição de número 3, que tem por título A Graça que Alcança Todas as Nações. Começaremos refletindo sobre uma das declarações mais importantes do Concílio de Jerusalém. A salvação é afirmada como obra exclusiva da graça do Senhor Jesus. Veremos que ninguém é salvo por méritos próprios, mas unicamente pela graça maravilhosa de Deus revelada em Cristo. Muito obrigado por sua companhia durante toda esta semana. Que Deus abençoe a sua participação na Escola Bíblica Dominical e que tudo o que meditarmos fortaleça ainda mais a sua fé e o seu amor pela palavra. Se Deus permitir, na próxima segunda-feira estaremos juntos para iniciar mais uma semana de devocionais. Deixa aí o seu joinha, compartilhe o vídeo, deixa aí um comentário e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo.